Hoje o pessoal deve ter ficado preso no engarrafamento. Professor, sem dúvida, você está conseguindo me escutar direitinho? Não ouvi direito não, filho. Está conseguindo me escutar direito? Porque da outra vez o microfone travou. Não, estou escutando bem você hoje. Estou escutando bem. Estou escutando bem. Dá mais um minutinho aí para ver se o pessoal chega. Com essa chuva, engarrafamento, é complicado. Eu gostei que hoje eu estou ilhado aqui na Pituba. Dar parabéns ao nosso prefeito e nosso governador. Eu acho que é um dos poucos estados que o governador e o prefeito estão trabalhando direito para realmente fazendo as coisas na parte técnica, sem política, sem nada. Os dois estão de parabéns, os dois, né? É importante isso. Na verdade, eu nunca pensei em dizer isso, mas a Bahia está sendo um exemplo para o Brasil, né, em termos de controle, de procedimentos, de tudo. E apesar da gente ter ainda algumas pessoas que não acreditam, né, e que preferem a parte xamanista da coisa, né, mas a gente realmente está tendo os dois governos, tanto o governo estadual como o governo municipal. Ixi, agora só ficou um convocado. Gente do céu, o que aconteceu aqui? Agora regularizou tudo. Deu uma... Então, gente, como eu ia falando, parabéns aí para o nosso prefeito e nosso governador, todos dois. E eu, aqui na Pituba, obedecendo a eles, contente, porque eles estão tomando a medida certa. A gente estudar, né, medicina, estudar tudo e depois rasgar todo o nosso estudo por crenças políticas, realmente é jogar todo o investimento que nós fizemos na vida fora. Complicado isso aí. Dá mais um tempinho, porque está chovendo bastante. Parece que o sol agora quer até sair.
Bom, gente, vamos começar nossa aula, né? Aquelas mesmas, né? Aquelas mesmas indicações que eu faço sempre, vocês coloquem o caderninho, né? Ao lado. Coloquem o caderninho ao lado, canetinha, anotem tópicos, né? Nós vamos falar de gerenciamento. Eu enviei agora para alguns alunos, e aí eles divulguem. Está no Nepro também. Quem está acessando o Instagram do Nepro, eu mandei para o Nepro agora a live de professor Domingos, né? Sobre equinos. Ele é fera, vale a pena, né, essa live. Eu tenho mandado aí para o Nepro. É bom a gente participar, porque é um momento da gente absorver conhecimento, tá certo? Vamos lá. Gente, nós vamos falar hoje Sim, antes de mais nada, hoje eu vou fazer o nosso calendário de provas, tá certo? Da parcial e da oficial. Acho que já vou colocar também o calendário da final e segunda chamada, tá certo? Hoje eu acho que eu construo isso e passo para os líderes, né, de todas as minhas disciplinas, e aí para passar hoje para todo mundo, tá bom? Esse calendário. Vamos lá. Eu sempre falei sobre gerenciamento, né? O gerenciamento, e eu venho falando que ele, em todas as minhas aulas, às vezes até aulas de melhoramento genético, seja ela do que for, tem um, como é que chama? Tem um perturbado mental que ele está aqui, aparece para mim. Assumiu o controle do vídeo. E aí ele tira o slide, né? Mas é isso mesmo. A gente não pode... Espera aí. Na sociedade, a gente sempre tem essas pessoas. É normal. Então, vamos lá. Eu tenho falado sempre sobre gerenciamento. E é o maior gargalo, né? Muita gente... Não, meu problema da propriedade é fazer inseminação. Não, se eu fizesse transferência de embrião, puxa, se eu fizesse o confinamento... Todas essas tecnologias, né, de manejo de pasto, de implantação da produção, ela passa pelo gerenciamento, né? Importantíssimo o gerenciamento. Sem gerenciamento você não faz nada. Porém, na pecuária, como a pecuária no nosso país, ela é um dos setores que desvia bastante dinheiro, né, do setor público, onde se fazem muitas jogadas financeiras, a pecuária passou a ter um mau gerenciamento, por vários fatores, né? Fatores propositais, né? Porque se você organiza, você não tem como lavar dinheiro, né? Quando a gente fala lavar dinheiro, é pegar dinheiro público, né? Desviar e se locupletar com esse dinheiro público. Então, a pecuária é uma das vertentes grandes de lavagem de dinheiro, né? Isso, a Forbes, né? Que é uma revista onde se tem todo o panorama econômico do mundo, né? O jornal Blind, alemão, também tem as perspectivas econômicas do mundo, onde se sabe os países que mais desviam dinheiro, que menos desviam dinheiro, né? Tem os percentuais, isso hoje em dia já é estudado, e é muito simples, é só medir os investimentos executados e os investimentos projetados, né?
Então, há uma diferença muito grande entre os projetados e os executados. E aí cabe a esse gerenciamento melhorar a qualidade da produção, porque se eu tenho gerenciamento, eu tenho diagnóstico, né? O gerenciamento me leva a diagnóstico de propriedades que vai fazer com que eu tenha a minha visão do que eu preciso fazer, da onde está os meus gargalos, né? E como a economia ela é dinâmica, eu a todo momento preciso estar adequando a minha produção, porque é um negócio como outro qualquer. O que nós precisamos botar na cabeça é que a produção bovina, assim como a de ruminantes, né, ela depende de um fator incontrolável, que é o clima. O clima ele é totalmente incontrolável, você não controla o clima, né? Alguém pode me dar o exemplo assim das vacas de Israel, né? Israel tem a maior produção de leite, eu já falei em algumas aulas, por vaca por ano, né? Então, a maior produção de leite por vaca por ano é de Israel. E aí, o que acontece? Lá, o clima é totalmente desfavorável para a criação de vacas holandesas. Eles criam confinado, climatizado, né? Então, eles estão saindo do clima porque eles criam climatizado e confinado. Ah, professor, aí eles controlaram o clima. Não, o clima está lá, né? Eles controlaram o microambiente da vaca que ele quer criar. E isso tem um custo altíssimo. Por que Israel faz isso? Porque ele subsidia, ele pega o dinheiro dos impostos e um percentual ele subsidia criar essas vacas, porque ele quer produzir bastante leite de vaca. E aí ele subsidia esse projeto, e subsídio não é financiamento, subsídio é dar o dinheiro sem pedir nada em troca, né? Então, o subsídio, é lógico que ele requer algumas, para um produtor ser subsidiado lá, ou os programas de governo que são subsidiados, né, também. Eles têm uma exigência, existem leis para subsídio, né, como admitir técnicas de manejo, admitir técnicas sanitárias, né, ter um acompanhamento de um veterinário, do zootecnista. Então, são regras para se ter o subsídio. Lógico, para que esse dinheiro não seja jogado fora nem desviado. E daí eles conseguem isso aí. Olha, o custo disso aí, se a gente fizer uma planilha de custo, o custo desse litro de leite talvez seja o mais caro do mundo. Mas é subsidiado pelo governo e as pessoas bebem leite em Israel, né, devido a esse programa, né? Então, alcança não só a elite, como a classe média de Israel bebe leite de qualidade, porque o governo subsidia isso aí. A Israel não tem desvio de dinheiro? Lógico que tem. A Dinamarca tem um desvio de dinheiro, porque onde existe homem, existe a desonestidade. Em alguns locais mais, outros locais menos, né? O homem ele é fadado a isso, né? Todos? Não, poucos. Porque se a maioria do mundo fosse desonesto, você não aguentaria viver, ninguém viveria no planeta da gente, né? Mas vamos lá. E isso tudo passa pelo gerenciamento. E aí a gente vai linkar com algumas definições que são importantes para desenvolver raciocínio sobre gerenciamento. Então, um dos conceitos, Ferreira usou Cooper e Elham, né, são definições de 93, professor, que referência antiga. Pois é, os conceitos Platão, se eu for usar Platão, então, imagine que quanto antigo é Platão e Aristóteles, né? E eles definiram conceitos que vivem até hoje em dia, né? Mas na era moderna, né, nós temos conceitos modernos para as mudanças da sociedade. E dentro do gerenciamento, nós temos aqui a definição de Ferreira, né, utilizando Cooper e Elham. O conceito e a prática do gerenciamento de cadeias de suprimentos, e aí entenda-se, cadeia de suprimentos é a mesma coisa que cadeia produtiva, certo?
Então, se eu estiver falando de cadeia produtiva, eu estou falando de cadeia de suprimentos. Tem viabilizado avanços significativos no controle de qualidade da matéria-prima, regularização do fluxo de produtos e padronização de normas e práticas produtivas ao longo da cadeia. Isso é um conceito desenvolvido, né, por Cooper, baseado também em outros, né, Taylor, Fayol, Werner e tantos outros que estudaram as cadeias produtivas. Vamos trazer esse conceito um pouquinho para a cadeia produtiva da bovino e bubalinocultura no país e no mundo, né? Cada uma tem sua característica diferente, mas alguns conceitos são muito pertinentes a todas, né? Então, quando ele fala do conceito e a prática, quer dizer, eu tenho a definição e a aplicação da definição, né? Conceito e a prática do gerenciamento de cadeias de suprimento ou cadeias produtivas, então, o conceito e a prática têm viabilizado avanços significativos no controle de qualidade da matéria-prima. Vamos trazer isso um pouquinho, vamos aprofundar isso um pouquinho, do que significa isso dentro da cadeia produtiva de bovinos. Bom, a gente tem o Sysbov, né? O Sysbov é um programa que rastreia, né, essa carne oferecida, ou esse leite oferecido, desde o pai daquele bovino ou daquele bubalino que cedeu aquela matéria-prima que está consumida ali pelo cliente, né? Pela população. Esse rastreamento, eu estou dizendo pai, mas pode ser até um tataravô. Por quê? Porque ele se baseia na escrituração zootécnica que nós vamos ver mais na frente. E esse controle de qualidade se dá porque, olha, conceito e prática do gerenciamento. Por que se dá a qualidade? Porque quando você pratica um gerenciamento nutricional, sanitário, né, e de rebanho, de uma forma geral, você melhora a qualidade da saúde dos animais que vão ceder, vão doar para a população carne, leite, pele, vísceras, ossos, tudo isso serve de insumos, né? Existe um ditado popular que do bovino não se perde nada, nem o berro, né? E aí a gente vê o berrante, né? Que eu sou frustrado porque eu não sei tocar o berrante, né? Mas tenho vários amigos que sabem, entre vocês deve ter um outro que saiba tocar o berrante. Então, tudo no bovino se aproveita, não se perde nada, não. Fezes, urina, para adubo, e, gente, não só para alimento. Pensem que também para remédios, né? Hormônios que são tirados, né, de ovários, de hipófise, de hipotálamo, tudo isso serve para toda uma indústria de cosmético, de remédios, de alimentação. Então, veja como esse animal é rico em doar produtos para a população. E a gente tem que ter uma visão muito ampla. Além disso, esses rebanhos, ele emprega pessoas, né? Mas vamos voltar à qualidade da matéria-prima. Se eu tenho boa nutrição, bom gerenciamento, bom manejo, né? Manejo que preza pela produção sustentável, né? Pela preservação da qualidade de vida do animal, eu vou ter uma melhor matéria-prima, uma melhor carne, melhor leite, melhor couro, né? Melhor vísceras, tudo para ser consumido, né? Uma ossatura de qualidade, né? Onde eu vou fazer pente, farinha de osso, tudo que pode ser aproveitado pelo ser humano. Cartilagens, né? Que são aproveitadas, inclusive em cirurgias, né? Para moldes, para substitutivos.
Bom, e a regularização, a prática, o conceito e a prática, também influencia na regularização do fluxo de produtos. Com certeza, né? O mercado está lá ávido para consumir fígado. E eu posso, através do melhoramento genético, aumentar tanto o tamanho como a qualidade do fígado, né? Como a velocidade em que aquele animal vai chegar no ponto de abate para que o fígado esteja de qualidade para ser consumido, através de manejos sustentáveis, através de não utilização de algumas drogas, né, que são hepatotóxicas. E aí eu vou regular o fluxo desses produtos, a qualidade e o fluxo, né? Em aves e suínos, isso é muito comum, né? Agora mesmo está uma febre de sobrepaleta, que eles chamam de copa, né? A sobrepaleta é lombo de copa ou copa. Por algumas nomenclaturas regionais se chamar de lombo, se pensa que é a parte lombar, mas não é a sobrepaleta. A sobrepaleta é a sobreescápula, sendo bem técnico, né? Que é uma carne deliciosa no suíno, inclusive, ela é de excelente qualidade. Ora, o que é que está fazendo melhoramento genético em suíno? É bem mais rápido do que em bovino, né? Produzindo linhagens, né, que tenham um maior aporte de carne e um percentual de gordura desejável, né, de carnes de sobrepaleta. Para quê? Para obter uma maior lucratividade na carcaça. Por quê? Porque a demanda do mercado tem sido alta para esse tipo de carne, né, que é a sobrepaleta. E aí nós estamos vendo que o mercado ele regulariza esse fluxo, né, de produtos. E padronização. Olha a padronização, o que o mercado quer é a sobrepaleta, com aquele teor de gordura, com aquele percentual de carne e naquele peso. Eu vou dar um chute aqui para vocês aprofundarem isso aí. Imagina que eu boto no mercado uma sobrepaleta de 5 quilos e tem uma outra empresa que bota uma sobrepaleta de 1 quilo. As de 5 quilos vão ficando e a de 1 quilo vai vendendo de uma forma assim, uma velocidade incrível. Lógico que aquele mercado, aquela boutique de carnes, ela vai dizer assim, olha, a de 5 quilos eu vou deixar aí, quando acabar eu não compro mais. E vai dizer para o fornecedor de 5 quilos, amigo, você não tem uma sobrepaleta de 1 quilo, não? Ele vai dizer, ih, rapaz, e agora que meus suínos, as sobrepaletas são de 5 quilos? E ele vai ter que reorganizar a vida dele, né? Ou fazer cortes para diminuir isso, o que vai quebrar a padronização, né? Porque às vezes a gente quer uma sobrepaleta inteira, não quer ela cortada. E esse aprofundamento do mercado é que vai influenciar na minha padronização do produto, que vai chegar lá na produção, né? Vai chegar na parte da produção da matéria-prima, que somos nós, que estamos aqui para construir essa matéria-prima de excelente qualidade. Então, leva ao fluxo de produtos, a padronização de normas e práticas produtivas ao longo da cadeia. Poxa, peraí, eu tenho como reduzir isso? Eu vou abater esses animais mais cedo, né? Vou, enquanto isso, imputar um melhoramento genético para diminuir essa carne de sobrepaleta. Vou implementar uma dieta onde eu posso aumentar um pouquinho a gordura ou diminuir, vai depender do que o mercado quer. Olha quanto gerenciamento eu tenho que ter, né, dentro de uma produção. Estou dando um exemplo do suíno, mas o bovino trabalha assim também. E agora que eu produzi um melhoramento genético, leva para efeito no mínimo 10 anos. E eu preciso dar jeito na velocidade do mercado. O que é que eu vou fazer? Eu selecionei, vou voltar para o bovino. Aquela característica, eu vou problematizar o bovino agora. Aquela característica, vamos botar a mesma sobrepaleta no bovino com o mesmo caso. Eu teria que abater precocemente, ora, mas aí eu vou perder o rendimento de carcaça nos outros pesos de carne. E agora, o que é que eu faço? Aí eu tenho que medir planilha de custo na mão. Vixe, eu não tenho gerenciamento.
eu não sei o que é a planilha de custo, eu não sei determinar se eu abater mais cedo e perder um pouquinho de rendimento, se esse preço da sobrepaleta e a garantia do mercado é melhor para mim ou não. Em suma, se eu não tenho gerenciamento, eu tenho decisões errôneas. Eu não tenho decisões seguras porque eu não tenho diagnóstico, né? Você veja um parágrafozinho de conceito, o quanto aprofunda no nosso conhecimento e no nosso raciocínio em cima do conceito em que esses autores fizeram, né? E aí, gente, é procurar esses autores, que é muito fácil, não vou ensinar vocês, porque se eu, que não sei nada de internet, chego a eles e baixo os PDFs, quanto mais vocês, né? Que são feras nisso aí. Bom, será que eu pulei um slide? Deixa eu ver. Não pulei, não. Então, a interferência no gerenciamento. Na questão do bovino, de uma forma geral, eu tenho duas aptidões que me levam a gerenciamentos diferentes. Eu tenho o bovino para leite e o bovino para carne, de uma forma geral, né? E aí nós estamos vendo duas raças, né, tiradas da Globo Rural, né? Do seu lado direito, né, você está vendo o Sim Brasil. É uma raça sintética, mestiça do cimental com o gado zebuíno, né? Você vê que ele praticamente não tem cupim, né? E aí a gente está vendo aí um animal mestiço, uma raça mestiça de duas raças, né? No grau de sangue que vocês vão pesquisar, porque deve cair na prova. E aí o Sim Brasil, você tem aí esse animal que veio, mais para a produção, né? Sudoeste, centro-oeste, sul do país, onde o clima é mais ameno, né? Não que o centro-oeste tenha um clima tão ameno, o centro-oeste tem variedade de clima muito grande, mas tem microclimas que dá para se adaptar, né? E aí você vai ter, né, no Sim Brasil, um animal sintético, e ao lado esquerdo, seu lado esquerdo, né, uma vaca girolanda, né, uma excelente vaca em termos de conformação, é esse animal que a gente quer em forma de cunha, né, visto caldo cranial, a gente vê que é um animal que vai se afunilando, porém não perde em arqueamento de costela, em abertura de anterior, né? Professor, mas ele não vai afinando? Vai, mas ele tem uma boa abertura. E como é que você está vendo se você não está vendo ela de frente? Porque por trás eu estou vendo a abertura entre os braços dessa vaca, né? Úbere muito bem encaixado na vaca, ela é proporcional ao úbere dela, um úbere grande, mas ela é grande também. Larga, comprida e profunda, né? As 3 dimensões. Né? E não está magra, ela está descarnada. Mas vaca de leite é descarnada, né? A ponta do ilho, geralmente a gente vê em vaca de leite, e ali no triângulo leiteiro, né? No início da lombar, falando crânio-caudalmente, até o final, onde se liga na pelve, na linha superior, se forma a base do triângulo de leite, que é um triângulo invertido, né? A ponta está para baixo. E esse triângulo ele é importante porque vai nos dar uma ideia da capacidade digestória da vaca, né? Assim como as costelas também, né? Vai me dar uma ideia da capacidade respiratória. Tudo isso é importante, esses sistemas, para fazer um conjunto de sistemas que vão trabalhar para a produção de leite. Gente, aí a gente está vendo essa vaca girolanda, excelente vaca girolanda, né? E esse tourinho cimental, Sim Brasil, que é um tourinho também de excelente qualidade. E os gerenciamentos, desculpe, foi eu mesmo. E os gerenciamentos vão depender. O gerenciamento para leite, ele é bem mais difícil do que o gerenciamento para carne, né? O gerenciamento para leite é muito difícil. Bem mais difícil do que o gerenciamento para carne. Vamos lá? E tem outro tipo de gerenciamento, que é aquele para a produção de animais de alta genética. É o melhorista, né? O rebanho
top é aquele rebanho diferenciado que fornece matrizes e reprodutores para rebanhos de menos tecnificação para melhorar a qualidade genética de outros rebanhos, né? São os matrizeiros, né? A gente chama de matrizeiros, são aqueles que produzem genética, aqueles que fazem melhoramento. E aí nós precisamos do que eu sempre venho falando, de uma escrituração zootécnica. Essa escrituração zootécnica é um conjunto de práticas relacionadas a anotações da propriedade rural que possui atividade de exploração animal. Eu crio canário. Tá, você cria canário, você tem que ter sua escrituração técnica do canário. Os que cantam mais, os que cantam menos, os machos e as fêmeas quando nasceu, os que morreram, os que foram vendidos. Tudo isso você tem que ter a sua escrituração zootécnica. Aí tem um canil, você tem que ter sua escrituração zootécnica do canil. Quem ficou doente, quem não ficou doente, qual foi o tipo de doença, qual cadela que dá ninhada maior, dá ninhada menor. Tudo isso é escrituração zootécnica, né? E se eu não tenho diagnóstico. E vou lhe dizer mais, é difícil um canil que tenha gerenciamento zootécnico. Talvez, mesmo mal executado na colheita de dados, a produção de ruminantes, ela tem ainda, assim, uma melhor colheita de dados do que a produção canina. Eu já visitei alguns canis, eu nunca fiz algumas perguntas, perguntei sobre algumas anotações, ninguém me mostra nada, né? E eu fico impressionado com isso, né? Porque seria tão fácil fazer uma escrituração zootécnica de canil e eu mostraria que realmente eu estou fazendo seleção, né? Eu já vi muita gente falar sobre seleção de cão e fiquei assustado, porque não sabe nem quais são as características que realmente ele pode melhorar dentro da raça e aqui ele não pode. É muito comum, por exemplo, é muito comum o cara dizer assim, não, em Nelore, né? Em Nelore, eu vou melhorar a quantidade de carne e gordura do quarto posterior do Nelore. Do quarto posterior, na alcatra e tudo mais, o Nelore até tem essa capacidade. Mas na chã de dentro e na chã de fora, não existe geneticamente, isso já está sequenciado, o DNA do Nelore, eles não têm genes para melhorar a quantidade de carne no pernil, que é a parte chã de dentro e chã de fora, a graxa sartório, semitendíneo, semimembranoso. Esses grupos musculares dentro do pernil, ele não tem genética. Não tem genética para isso. E eu já vi gente falar sobre melhoramento do entrecô, que eles chamam lá no sul, né? Que é a chã de dentro, e da chã de fora. Aí eu fico assim, poxa, esse cara não estudou e está dando uma palestra sobre melhoramento da chã de fora e da chã de dentro do Nelore. Eles não têm código genético para isso. Mas eu consegui, meu amigo, você mudou o manejo, você mudou a nutrição, você tinha um rebanho que não tinha nutrição adequada, e você mudou o manejo, você usou relevo, acidentes geográficos, para que esse rebanho fizesse mais força no quarto posterior e desenvolver a musculatura. Mas melhoramento genético você não fez. Isso acontece também no santinês, em alguns sequenciamentos de DNA que já foram feitos, algumas características no santinês não tem como melhorar, né? É mudança de manejo. Por quê? Porque não foi explorado ainda geneticamente devido ao manejo nutricional, sanitário, manejo geral, né? Daqueles animais, onde eu posso implantar um confinamento, né? Com diferencial de piso, né? Eu posso fazer um piso mais inclinado, e isso vai me dar essa condição.
Mas tudo isso eu só sei se eu tenho escrituração zootécnica. Se eu não tenho escrituração zootécnica, eu não tenho gerenciamento. Entrou numa propriedade, pediu a escrituração zootécnica. E é muito comum, vocês vão achar muitos dados e colheitas de dados sem qualidade nenhuma, porque a colheita de dados ainda tem isso. Nós temos que ter qualidade na colheita de dados. Em muitos locais a gente entra e vê que a colheita de dados não foi feita com qualidade, né? Muitos erros. Quando você bota o rebanho e começa... esse bezerro é filho dessa vaca? Ih, peraí, eu acho que é. Caiu o brinco, não sei o que lá. Não, mas eu botei que é dessa vaca, peraí. Aí bota, ele mama em outra, né? Esse animal tem 400 quilos? Não, tem. Bota aí na balança, deu 320. Então, essa colheita de dados passa por uma prática de orientação e de implantação de rotina para os tratadores. É importante a gente implantar rotinas para os tratadores. Tem alguém com o microfone aberto aí. Certo? Márcia, fecha o microfone, já fechou, obrigado. Beleza. Obrigadão. Então, vamos lá. Desculpe, professor. Desculpe. Nada, filho. Aqui a internet caiu duas vezes. Aí, quando eu reconectei, ficou aberto. Tá, filha, sem problema. Viu? Vamos lá. Então, esse conjunto de práticas relacionadas às anotações da propriedade rural que possui atividade de exploração animal. Gente, mas eu tenho que treinar meus tratadores, né? Se eu chego lá e vou implantar a colheita de dados, né, e cada propriedade vai ter uma característica diferente que vai estar ligada ao que ela produz, né, e a característica que ela quer selecionar, né? Então, eu vou ter várias anotações, tanto do pasto como de instalações, como a parte de manejo sanitário, como tudo que vão ser diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é que nós precisamos de escrituração zootécnica? Eu tenho que ter lá a escrituração zootécnica da minha localização. Onde é a minha fazenda, né? Que local? Então, eu tenho que ter a parte da regionalização da minha fazenda. Isso tem que estar lá. O acesso, é importante eu ter um mapa de acesso, e hoje em dia, com Google Maps, com uma porção desses programinhas aí, tem um que bota aí, tem um que é ótimo. Outro dia, um amigão que eu tenho do basquete, ele disse assim, rapaz, eu fui seguir esse, como é o nome? Razer, não sei, é uma coisa assim. E fui parar, velho, numa bocada que, quando eu fui olhar, os caras estavam botando a mão para parar o carro, um já foi tirando a arma, disse, não, meu amigo, você está no lugar errado, volte. Eu digo, siga, por isso que eu, em vez disso, eu vou no boca a boca, é muito melhor. Mas tem tantos esses que podem fazer a localização da sua fazenda. O acesso, né, importantíssimo eu ter o acesso. Eu vou programar um caminhão boiadeiro trucado para ir buscar uma boiada que eu tenho lá terminada para ir para o frigorífico. Pode ir amanhã. E aí a estrada do cara é ruim. Choveu, ele até se esqueceu de como é a estrada. O caminhão boiadeiro atola, não chega na fazenda, começa o prejuízo, o cara aumenta o frete. É um prejuízo geral, que não importa que o prejuízo seja só da fazenda, você tem que pensar no sistema como um todo. Mas o cara organizado diz, amigo, você vai fazer o seguinte, a gente vai deixar aqui tudo certinho. Isso é o organizado, que tem escrituração zootécnica, que tem administração, gerenciamento, tudo direitinho. Você não vai buscar essa boiada hoje, não. Você vai aguardar, eu vou mandar meu peão pegar o cavalo, dar uma revisão na estrada, e aí eu marco com você para o dia que der certo. Aí o boiadeiro já se sente, né? O caminhão boiadeiro, o motorista já se sente, poxa, o cara é organizado. Eu vou trabalhar com esse cara sempre.
Isso você começa a fidelizar esse mercado, você tem que ter uma visão geral, né? O que na nossa pecuária não existe hoje, não, deixa lá, o caminhão vai, o cara não procura saber, não tem organização. A área, né, é importante eu saber a área, né? Minha fazenda está aqui, a planta baixa, poxa, e hoje como é o nome aquele negocinho aqui? GPS. Com GPS você faz tudo, contrata uma empresinha, paga lá, você vai ter toda a sua divisão de pasto, locação da sede, de tudo que você pode fazer. Então, você tem sua área, tanto, né, o tamanho dela, como as divisões. E você, andando na sua propriedade, né, e é interessante, eu acho que bem mais da metade dos proprietários não andam na propriedade dele, né? Não, o gerente foi lá, ele chega sábado, abre uma garrafa de uísque, e aí, como é que estão as coisas? O cara, tá bom, tá tudo em paz, tá. E o pasto tal, tá bom. E as vacas estão bom também. Quando muito, eles vão no curral, olhar as vacas no curral. Ou os bois. E aí, ele disse que foi lá na fazenda trabalhar, né? O cara que foi trabalhar, ele chega, bocela o cavalinho dele, roda a fazenda toda, roda o rebanho dele todo, depois manda botar no curral, faz a verificação de tudo, é assim que se trabalha, tendo rotina. A produção pecuária, já está dizendo o nome, é produção, é uma atividade comercial e econômica como outra qualquer, que é dificílima o gerenciamento, porque ela passa por intempéries de bioclima, né, que influenciam na produção dessa atividade. E aí, relevo, né, é importante eu saber o relevo, até saber dividir um pasto, né, naquele tipo de relevo. Como é que eu devo dividir o pasto? Na vertical, na horizontal, aproveitando estratos de altitude, tenho que saber isso aí. Clima, importantíssimo, eu saber clima, não tem como, né? E aí vou dar o exemplo, né, que eu dei ontem na aula. Tem fazendas que você zera ela. Começou a seca, para preservar o pasto, você vende tudo e deixa a fazenda vazia até que o clima volte a chover e a melhorar a pastagem. Tem fazendas que você diminui 40%, 50% do rebanho. Eu costumo dar exemplo de uma fazenda que eu dou assistência, que a programação era para nós termos 2.000 matrizes, né? Não, minto, 2.500 matrizes de vacas, né? Na época eu nem ensinava, eu só trabalhava, fazia extensão rural, mas dava assistência. Lá na Chapada, e instalou pivô de 60 hectares, um pivô de 60 hectares. Fizemos toda a infraestrutura, já estavam lá para 1.000 e tantas matrizes. E aí o clima começou a mudar. E o clima muda, mas na cabeça do dono ele não consegue enxergar isso. E eu refazendo planejamento, tinha mais um agrônomo que trabalhava comigo, que eu aprendi demais com ele. Tem vários, que tem mais trabalho, não sei hoje em dia, mas ele na época que tinha mais trabalhos publicados em manejo em pivô com bovinos, né? Hoje eu não sei. O nome dele é Edmundo Benedetti. Quem tiver curiosidade, procure saber. Esse cara é um pesquisador, me ensinou pra caramba de manejo de pastagem. Eu insisti para contratá-lo porque na minha época, ninguém sabia manejar pivô. Hoje em dia, pouca gente sabe, mas na minha época, ninguém sabia. E eu aprendi com ele como é que se maneja pivô com bovinos pastejando debaixo do pivô. E aí ele, Edmundo Benedetti, nunca me esqueço. É um monstro de pastagem, sabe demais. Montou equipes excelentes, trabalha pelo Brasil afora. E aí eu sentei com ele. Ele disse, Misa, o que você calculou aqui, estatisticamente, não vai chegar nem a 2.000 matrizes, que dirá 2.500. Eu digo, vou mandar o relatório para o proprietário. Pode mandar, tá tudo beleza. E mandei para o proprietário. O proprietário disse, não abre mão, não. Eu digo, sim, para eu chegar a 2.500, eu vou ter que quase duplicar a área.
porque não tem tecnologia de manejo que eu consiga chegar a isso aí. Aí eu digo, e o custo para a gente fazer isso, custo de abrir pasto no Brasil, ou produção de feno, produção de silagem, o custo é alto no Brasil, porque não tem subsídio. Aí eu sei que ele, no final, hoje eu sei que ele tem 1.500, 1.800 matrizes e não conseguiu, soube que houve uma época de muita mortalidade lá, né? Mas o veterinário que eu indiquei, que deixei lá, dá assistência até hoje em dia lá, é muito bom também, mas a decisão é do proprietário, né? O veterinário também chegou a falar isso, né? Que existia, e ele não tinha essa ideia de assim, poxa, está no momento de eu vender a metade do rebanho para preservar a fazenda. E aí você vai sofrer ao longo dos anos. Então, clima é importantíssimo. Divisões, né, de pastos, pastagens nativas e pastagem cultivada, eu tenho que saber quanto eu tenho de pastagem nativa e pastagem cultivada. E reserva, por quê? Porque existe uma lei de reserva. Então, eu tenho que saber quanto eu tenho de reserva. Máquinas e equipamentos, os funcionários, eu tenho que ter minha folha de pagamento, anotar mão de obra temporária, né, mão de obra fixa, rebanho em suas categorias, né, matrizes, reprodutores, cria, recria, engorda, né, se eu fizer toda a verticalização da produção, práticas de manejo geral, né, manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo e o manejo em geral, né, com suas anotações, os insumos, né, tem que estar, tudo isso tem que estar nas minhas planilhas anotados, construção de planilhas. Os produtos comercializados, as anotações contábeis, no manejo geral, lá eu vou ter anotação de compra, venda, morte, tudo que eu precisar ter em termos de gerenciamento. Isso aí é uma tabelinha que vai lhe dar uma ideia de tudo que você tem que anotar. E cada um desses itens tem várias anotações. E essas anotações todas vão dar subsídio às anotações contábeis, né? Que é onde aí eu vou fazer a minha análise. Onde é que eu estou gastando mais e que eu posso diminuir custo? Onde é que eu estou tendo uma receita que poderia ser uma receita antecipada, mais precoce, ou uma receita com um valor maior? Então, as anotações contábeis, elas servem para nortear o gerenciamento administrativo de compra e de venda, que é importante. E hoje em dia eu tenho as escriturações manuais, né? E as escriturações de informática. As escriturações manuais, elas já estão dizendo tudo. Ela é feita através de planilhas que eu vou preenchê-las dentro de tudo aquilo que eu estou lhe dizendo ali que precisa anotar, né, da produção do rebanho, as vacas que eu tenho, se elas nasceram na fazenda, se não nasceram. E aí, como eu já tinha falado, a numeração ela é crescente e o animal que morreu com aquela numeração, a numeração é tirada, não, ela não volta, né? Não, eu vou aproveitar esse número, não existe isso. O controle de estoque em rebanhos, ele tem que obedecer uma numeração crescente infinita. Infinita. Né? Você não pode, mesmo porque a cada ano você vai ter na ideia de quanto você produziu. E fica fácil porque se cada um tem o seu número que morreu, eu tenho como fazer meu percentual de morte anual, bianual, trianual, quinquennianual, e por aí vai. Né? O que eu vendi, né? Se aquele número morreu, acabou. Se eu vendi, aquele número está lá, eu vendi. Aí eu vou juntar na minha listagem de relatório de tudo que eu vendi. Está lá por número. O importante dessa escrituração zootécnica é gerar relatórios. E esses relatórios são feitos cálculos estatísticos, aí sim, para eu gerar diagnóstico. É muito comum a gente chegar em fazendas que tem uma porção de anotação. Aí você pergunta, cadê o relatório de
média de nascimentos. Não. Não, eu anotei tudo, tá aí. Tá, anotou, mas cadê? Aí o veterinário tem que fazer o cálculo, né? Se ele for manual. Se for num programa de informática, você vai usar as mesmas planilhas para colheita de dados e vai jogar esses dados nos programas. Esses programas, aí vem a parte da facilidade. Ele já vai lhe dar os relatórios, né, todos prontos para você chegar ao seu diagnóstico. Então, na escrituração manual, são utilizadas fichas individuais para o registro de desempenho de cada animal e fichas coletivas para o controle de práticas de manejo. Essas fichas são, assim, armazenadas em arquivos físicos na propriedade. Então, por exemplo, se eu vou fazer a pesagem aos 210 dias aqui desse lote, cada animal tem um número, né? Então, eu vou anotando, esse lote, o número tal pesou tanto, o número tal pesou tanto, o número tal pesou tanto, o número tal pesou tanto. E aí eu vou tendo o peso de cada animal, eu tenho o valor total, e se eu dividir pelo número de animais que eu pesei, o valor total dividido pelo número de animais que eu pesei, eu vou ter a média de peso desse lote. E aí eu começo a fazer também minha seleção, né? E aí eu tenho uma visão de como está meu peso. Poxa, peraí, eu preciso colocar o manejo, porque se eu ganhar mais um arroba aos 210 dias, né, se eu mexer no manejo nutricional e colocar mais um arroba nos 210 dias, e eu tenho 100 animais, eu tenho mais 100 arrobas. Começa a eu fazer diagnóstico, tá, 100 arrobas. Se eu vender, vou pegar a maquininha aqui, peraí. Opa! Você já deve estar com a maquininha na mão, que eu sei que todos estão, né? Que foi a regrinha que a gente botou desde o início. Então, se eu tenho mais 100 arrobas, e vamos botar aqui a arroba está R$200, vezes R$200, eu vou ter mais R$20.000. Poxa! Quanto é que custa eu botar mais de alimento, mais um arroba por animal? Vai custar, para eu chegar a um arroba a mais, vai custar R$50 por animal. Tá. Então, R$50 vezes 100 arrobas, né? Que vai ser um arroba por animal, vai dar R$5.000. Espera aí, eu vou investir R$5.000 para ganhar R$20.000. Vale a pena? Pô, é lógico que vale, né? Então, eu vou ganhar mais 15. O lucro líquido não é líquido ainda, mas é um lucro líquido presumível. Beleza, vou investir, vou pegar 5.000 e investir, porque eu vou ganhar 20. Não existe no mercado financeiro nada que dê mais. Eu estou dando um exemplo que esse exemplo é palpável, já aconteceu comigo, né? Então, essas atividades têm que... Agora, existem produtores... Aí, rapaz, eu vou investir mais R$5.000, vou aumentar meu custo. E ele esquece de calcular a receita, né? Então, nem tudo que aumenta custo diminui a receita ou a lucratividade. Mas se eu tenho um bom gerenciamento... E a escrituração informatizada, que o mercado está cheio de programas e softwares. Aí, né, Embrapa tem, Lobo, Raizildo, Raimundo Nonato, essa turma aí da Embrapa é show de bola. São melhoristas que têm programa de melhoramento também e de gerenciamento. Gente, melhoramento genético sem gerenciamento não existe. Né? Chegou na propriedade, cadê a escrituração zootécnica? Não tem. Tá. Você está fazendo inseminação? Estou. Meu rebanho, agora estou fazendo melhoramento genético, estou fazendo inseminação. Não tem escrituração zootécnica? Esqueça. Que característica você está trabalhando? Não sei. Então, ele não está fazendo nada. Ele está inseminando as vacas dele, não sabe nem para onde está indo, ele não tem escrituração zootécnica. Então, não... E essa turma aí de Raimundo e do Lobo, eles são muito bons. Eles são muito bons. Tem outros também, tem Facó,
Essa turma da Embrapa é show de bola. Vamos lá. Então, o mercado disponibiliza. E aí você vê muitos e muitos criadores dizendo, não, mas esse programa não presta. O outro dizendo assim, rapaz, é uma dificuldade, né? Eu vou implantar, às vezes não puxo o relatório. Gente, para ter programa de gerenciamento, precisa ter rotina. Rotina. É importante ter rotina. Colheita de dados, do mesmo jeito do físico. Eu vou colher os dados, pegar esse dado e implantar no programa. Assim que eu implantar, eu possuo qualquer relatório lá, sem precisar calcular, porque ele vai me dar na mão. Essa é a vantagem. Diante desses relatórios, eu vou fazer as análises, todas, com todas as correlações que eu preciso. Produção, reprodução, clima, manejo, nutrição, sanidade, tudo. Poxa, eu me passei na vacina de clostridiose. Tive 10 casos de clostridiose porque eu atrasei 30 dias da minha vacina de clostridiose. Né? Aí, se eu vacinasse, poderia ter 10 casos? Poderia. E se eu vacinasse, poderia não ter nenhum caso? Poderia. E se eu vacinasse, poderia ter 2 casos? Poderia. Poderia tudo. Né? Mas, se você vacinasse, você estava com sua consciência tranquila que aqueles casos que tiveram, aqueles 10 casos que tiveram, não foi por causa da vacinação. Né? É isso que se baseia a medicina, a clínica, que está totalmente ligada à produção. Eu não tenho como desligar isso. Né? E na produção a gente tem que andar com a medicina preventiva. Né? A curativa é caríssima. Beleza. Então, eu vou ter esses softwares, eu tenho que criar rotina. Ora, a cada 10 dias, todos os dados da fazenda são implantados no software. A cada 15 dias. No máximo, uma vez no mês. Passou de um mês para implantar, esqueça, a qualidade dos dados cai. Porque aqueles dados que são colhidos, né, naquele momento, ele vindo através do momento, de outro momento, o que acontece? A pessoa que vai implantar já se perdeu na qualidade dos dados. Né? E ainda pior, se for uma colhe e a outra implanta, ainda pior. Porque é comum se implantar dados errados. Na colheita de dados vai haver erro. E se você demora mais de implantar, vai haver mais erro ainda. Então tem que ter uma rotina. Propriedade tem que ter uma rotina. E o gerenciamento, ele tem que, antes de tudo, ele tem que implantar rotina. Né? Quando você vai trabalhar numa empresa qualquer, a primeira coisa que ele faz é lhe contratar, a segunda coisa, ele vai lhe dar os materiais de proteção, né? Dizer com que você vai trabalhar. Olha, está aqui sua carteira, aqui é a sua máquina de calcular, eu quero que você calcule isso. Quando você chegar de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir sua gaveta e tirar essas planilhas. Entrar no sistema e olhar como está isso, como está aquilo. O caixa de supermercado, ele tem a rotina dele. Ele chegou tal hora, ele tem que abrir o caixa 10. Ele vai, pega tudo que é troco, né? E aí vai abrir o caixa. Pega o dinheiro trocado, conta com o tesoureiro, né? Ele recebe um romaneio, dizendo que ele está com aquele dinheiro na mão, e dali ele começa, abre o caixa, limpa tudo. A rotina, ele tem toda a rotina. Senta, bota o caixa no sistema, né? Implanta o caixa no sistema, pronto. Ativou tudo, agora ele vai começar a ver mercadoria, ele registra, fecha a conta do cliente, manda, dá o troco, ele tem rotina. No final, ele tem que fechar o caixa, levar esse caixa lá para o tesoureiro. Essa rotina tem que ser implantada na propriedade. É muito comum a gente chegar na propriedade e o dono dizer assim, a gente chegar para o dono e dizer assim, e seu peão? Tá, rapaz, não sei não, peraí, dona Coisinha, a mulher do peão, Faustinho foi aonde? Doutor, não sei não, ele acha que ele está lá do outro lado do pasto. Tá bom, então a gente vai esperar, dá 11 horas, o cara não chegou ainda, e o rebanho você nem viu onde é que está. Aí o cara chegou, aí você fica assim,
O dono não sabe onde o funcionário dele está, né? Porque não tem uma rotina. Agora, se ele tivesse uma rotina, Faustinho, ó, 7 horas você vai acordar, será seu cavalo, vai olhar o rebanho, volta, tira a sela do seu cavalo, bota ali no potreiro, no piquetezinho ali, para ele descansar, para comer, vai ajeitar uma cerca, vai ajeitar aqui a balança, vai fazer a limpeza disso, De meio-dia a 2 horas, você vai almoçar e descansar. 2 horas você vai fazer isso, fazer aquilo, revisar isso, revisar aquilo. 3 horas, 5 horas, 4 horas da tarde, você vai selar seu cavalo. Hoje em dia não é nem cavalo, é moto, né? É moto. Muita gente é moto. Eu não gosto, eu acho que moto não dá a visão. Como é que você está dirigindo a moto e prestando atenção no pasto? Você vai cair, não tem para onde. Então, eu gosto de cavalo. Vai cavalo, burro, jegue, não importa, mas tem que ser um animal, porque aí é mais fácil. Você está ali, ele já sabe, às vezes ele já sabe até o caminho que você quer ir, você não precisa nem se preocupar. E aí, você vai olhando o pasto, vai olhando cerca que tem que reformar, vai olhando... Mas isso você tem que dizer a rotina ao peão, né? Dificilmente eu vejo tratador com rotina. E você tem identificação, né, para ajudar. O Sisbov foi um programa nacional, né? Quando implantou o Sisbov, na época, eu digo, rapaz, agora o rebanho nacional vai dar um salto. Porque o Sisbov é um programa em que você numera os animais, né? E nesse número você vai ter o controle, inclusive por radiocontrole, né? Às vezes eu cheguei a trabalhar com alguns rebanhos com Sisbov e minha inscrição já caducou do Sisbov, né? Eu não trabalho mais com Sisbov há muito, acho mais de 15 anos. Mas você tem lá, ou você trabalha com brinco, com código de barras, ou você implanta chip, e quando esses animais passam no curral, eles já vão eletronicamente transmitindo para uma central. Então, se você estiver lá na central, por exemplo, o dono está lá, ele pode receber até no celular a informação de que seu rebanho está sendo pesado, vacinado, o que for. Tudo eletronicamente, né? Através de transmissão de rádio e de satélite. Antigamente era rádio, hoje em dia tem até satélite. Esse Sisbov, todo o rebanho que começava a ser controlado pelo Sisbov, isso era o produtor que se inscreve no programa, né? E daí ele tem um custo desse programa, é um programa nacional pelo Ministério da Agricultura, e tem algumas empresas que dão apoio e são inscritas para implantar o Sisbov. E eu era credenciado, né, para algumas empresas para ceder o serviço. Eu trabalhava com serviço prestado, implantando isso aí. E aí você tem todo o acesso de manejo sanitário, de tudo. O que acontecia? Você numerava, chipava o animal, e esse controle de todos os manejos, né, era feito. Essa central manda as informações. Alguns frigoríficos eram preparados para receber rebanhos com essa informação, e a arroba era um pouco mais cara dos animais que vinham através do Sisbov, porque eram animais rastreados. Então, quando você comprava um caminhão de boi, quando você compra um caminhão de boi de animais que vêm do Sisbov, são animais rastreados. Os atestados de vacinação, vermifugação, tudo é assinado por veterinários ou tecnistas. E aí você compra um animal de qualidade, né? Esse programa ainda existe, mas o percentual eu nem sei como é que está isso, né? Só pesquisando para ver, de rebanhos que ainda fazem parte do Sisbov. Eu acho que ainda existe. Identificação e gerenciamento eletrônico. Ele permite a identificação por radiofrequência, né, como eu falei, ou através de satélites, né? Isso é importante porque você tem a informação em tempo real. Os animais passam para os custos de arraçoamento, são pesados automaticamente. Então, pesa o animal e pesa também a ração, né? Existe um sistema. Pode-se conhecer o desempenho
com maior rapidez. Olha, se eu peso a ração e peso o animal, tudo por radiofrequência, né, automaticamente, eu vou ter uma informação de quanto eu gastei de ração para chegar àquela quantidade de arroba por 15 dias, por mês, por que for. Eu tenho como tomar decisões. Olha, eu vou ter uma boiada com tantas arrobas daqui a 60 dias. Eu já vou negociando com os meus compradores, né? Ao mesmo tempo, eu já vou negociando com o meu fornecedor. Vai sair uma boiada, vai entrar outra. Eu preciso de tanto de vermífugos, vacinas, concentrado, minerais e tudo mais, né? Eu já vou poder fazendo a minha programação. Esse gerenciamento assistido eletrônico, ele é importantíssimo. Ele vai me dar uma qualidade melhor de informação, né? Aí, pessoal, uma fotografia do semiárido, né? E aí, existe condição de produção do semiárido? É lógico que existe, desde que ela seja planejada e ela é sazonal. Tem locais, né, que choviam 800 milímetros, que hoje em dia chovem 200 milímetros. Lógico que eu tenho que planificar. Como eu falei no início, o planejamento da produção rural, ela depende do clima. E depende de investimentos. Esses investimentos, eu tenho que medi-los certinho para viabilizar a produção rural e a produção de bovinos e bubalinos, assim como outras tantas produções, né? Mas pense que numa situação dessa que você está vendo aí, né? A chuva querendo se formar, quem reparou no céu, aquela pessoa que é ligada numa fotografia e que repara tudo, as nuvens estão começando a chegar, né? Mas a gente está saindo aí de uma situação de seca e chegando poucas nuvens, poucas chuvas. Ainda não é hora de botar o animal, porque senão ele vai matar o pasto que for rebrotando, né? E aí eu tenho ainda que segurar a fazenda sem animal, né? Por quê? Porque se colocar o animal aí, vai matar o meu pasto. Tenho que deixar fazer o pasto e sempre botar na cabeça que uma fazenda não trabalha de janeiro em janeiro e tem que ter um planejamento para capacidade de suporte em cada estação do ano. E isso é importante para eu ter uma fazenda que seja sustentável, quer dizer, através dos anos, a capacidade de suporte dela, ela continue com a capacidade de suporte no ápice quando o clima permitir. Isso é importantíssimo. Gente, eu vou olhar o chat, certo? Se não tiver nenhuma pergunta, nada lá no chat, eu vou dar um tempo e abrir a pergunta, né, para o microfone. Aí, como eu sei que vocês são altamente educados, quando um colega vê que o outro falou na frente, fecha o microfone e aguarda a pergunta. Eu não tenho pressa, eu vou atender a todas as dúvidas e todas as perguntas que pertençam a essa aula primeiro e depois que pode ser qualquer outro tipo de dúvida de bovinocultura e bubalinocultura. Tá ok? Deixa eu olhar aqui o chat para ver se tem alguma coisa no chat. Porque o chat adianta muito para vocês, né? Mas, às vezes, tem muitos que não estão tendo acesso, não precisam me dizer, professor, eu não tenho acesso ao chat, eu sei disso. Então, os que não tiverem, não tem problema, não precisa falar, eu sei que não está tendo acesso. Eu recadastrei o e-mail de todo mundo, mas, porque tem gente assim que faz assim, ele acessou o chat a semana retrasada, mas ele me traz essa informação para hoje. Gente, a informação online, isso aconteceu muito nas aulas, viu? Aulas, slides e aulas. Eu recadastrei slides e aulas pelo menos umas 6 ou 8 vezes. Né? Não vou falar 7, porque é conta de mentiroso. Então, 6 a 8 vezes. E mostrei a Aline que recadastrei. E chegavam mensagens, aí eu tenho certeza, de pessoas que, algumas não, algumas eram pertinentes, realmente não estavam tendo acesso, não tinha jeito. E isso acontece porque uns estão no celular, outros estão isso, estão aquilo, ou não tem um bom sinal, e não é culpa da pessoa, não tem um computador que gera esse acesso, ou alguns desavisados
tudo isso que eu estou dizendo a vocês eu aprendi com os técnicos de informática, viu? Não só é porque eu sei, não estou tirando aqui onda de nada, não. Perguntei a eles, principalmente a Alisson me ajuda muito. E Pedro também é outro técnico, outro TI que me ajuda muito, que é da Unime, eles são da Unime. Então, eles disseram assim, professor, tem muita gente que deixa ali o sistema aberto direto e só baixa a tela do computador, vai dormir, depois levanta, manda restaurar o sistema. Isso, às vezes, não reinicia o programa. E não reiniciando, ele fica ainda com os dados antigos. Às vezes, eles não atualizam. Eu nem sabia disso, né? Mas muita gente que não atualiza, não desliga todos os sistemas, fecham todas as abas, né? Sair do sistema mesmo, como tem que sair, para depois abrir de novo, aí ele faz a atualização. Às vezes você tem que abrir 3 vezes ou 4 vezes para ele atualizar. A outra coisa é microfone, né? Aproveitar para falar sobre microfone. Por exemplo, eu comprei um fone. O fone estava funcionando muito legal, o fone com microfone. Só que, de um tempo para cá, o microfone do fone ficou baixo. Eu não sei o porquê. Segundo o meu genro, ele desconfigurou alguma coisa. Eu vou levar para ele, num dado momento, configurar de novo. Então, eu não estou usando o fone por causa disso, com o microfone. Muita gente, às vezes, desconfigura, diz assim, meu microfone está baixo. Mas, às vezes, é porque aquele fone do microfone desconfigurou, não está bom. Né? Tudo isso é que eu estou aprendendo, gente. Não estou aqui aprendendo com vocês também. Então, reiniciem o computador, desliguem e liguem de novo, né? Essa questão do fone e do microfone é a mesma coisa, né? Às vezes, tire para operar sem fone e sem microfone e ver se melhora. Muitas coisas que eu estou falando aqui, muitos de vocês já sabem, mas eu tenho que dar essa informação porque eu sinto que muitos não sabem. E tragam informações do dia. Por exemplo, quando você disser assim, professor, eu não consegui acessar a aula ou o slide. Quando você falar isso, é porque você tentou hoje. Não é que você tentou há 15 dias. Porque eu posso ter reiniciado e reimplantado tudo. Ou o sistema pode ter atualizado. Porque às vezes eu implanto aqui e o sistema não atualizou. Aí eu desligo tudo. No outro dia de manhã, quando abre, estava acontecendo, e ainda acontece de vez em quando, com as aulas gravadas no YouTube. Eu implantava tudo, saía das abas, como os TIs falam, então, quando desligava o computador. Daqui a pouco a Aline no Israel, aí me puxava a orelha. O slide não está lá, aqui, eu não consegui abrir, não sei o que lá, para aí. O dela estava atualizado, mas o meu não estava. Pô, Aline, mas espera aí que eu vou abrir e vou lhe mostrar. Aí eu mostrava. Daí a meia hora ela abria, realmente está. Eu tinha feito anterior, mas ele não atualizou, no geral. Então, esses problemas é que vocês têm que estar. A gente tem que estar unido hoje para resolver problema, não para criar problema, né? E tem alguns que a intenção é criar problema, ainda bem que são poucos, né? Mas, por favor, se desvistam disso, de criar problema. Pensem em resolver problema. Trazer o problema, é lógico, se vocês não trouxerem o problema, eu não posso resolver, para a gente tentar resolver, né? Mas esse desgaste de a gente não ter esses procedimentos, e eu tenho certeza que os que vão querer resolver problema, de hoje em diante, vão fazer esses procedimentos todos, né? Antes de dizer que foi um problema. Tá certo? Tá, no chat eu não vi nada. Aí, já que eu não vi no chat, nós vamos abrir agora para as perguntas, né? Não vou chamar um por um, vocês mesmos vão fazendo as perguntas aí. Dúvidas? Quem não tiver microfone, gente, que tiver com microfone ruim, não tiver conseguindo, pede para a líder faz a pergunta, ou para outro colega também, não tem problema nenhum. Professor, fala. Você falou da urina, que aproveita a urina. Como é que aproveita a urina do boi para fazer o quê? Deixa eu lhe dizer. A urina do boi, ela serve... Existem currais que são feitos com caimentos, né? Diferencial
de altura do piso, onde, quando a vaca urina, ele vai cair num córregozinho, né? E vai cair num tanque, né? Um desvio que a gente faz no boxe do banheiro, né? Para a água correr para aquele ralo. Mesma coisa se faz em currais. E com a intenção de colher urina, e às vezes com a intenção de colher urina e fezes. Bom, essa urina, ela tem compostos, né, fertilizantes que eu posso usar, e ela também é rica em outros compostos que servem para adubo, né? Elas servem para adubo. E aí eu vou fazer uma pergunta a você, depois você vai me responder. O bovino, ele é amoniotélico ou ureotélico? Quer dizer, na urina dele tem amônia ou tem ureia? E se tem amônia e tem ureia, vai levar nitrogênio não proteico para o solo, né? Além de outros nutrientes, porque a urina é composta de vários nutrientes, vitaminas, sais minerais, né? E água e outros tantos compostos. Beleza. Então, serve como adubo? Serve. Em plantações de cacau, desculpe. Em plantações de cacau, é usada também como prevenção de algumas doenças e até tratamento de algumas doenças, né? Já me disseram em outras culturas também, onde eles colhem a urina da vaca, né? A vaca leiteira, ali eles vão colhendo, vão guardando aquela urina, né? As fezes ficam e no córrego só vai a urina, né? Que é líquida. As fezes ficam, eles botam a tela para as fezes não ir, e a urina vai, e eles acabam colhendo aquela urina e borrifando em plantações, nas folhas, né, que servem como prevenção. E assim por diante, tem outros produtos que utilizam a urina da vaca. Então, ela serve como adubação, como prevenção de algumas pragas, né? E também como para a elaboração de alguns produtos químicos. Vê se eu estou certa. Eu acho que o bovino é ureia, né? E ovino, amônia? Eu não vou ver, não. Você vai pesquisar, porque aqui a gente não vai trabalhar com eu acho. Você vai pesquisar e dizer assim, ó, professor, minha referência foi tal, e lá está dizendo que ele é amoniotélico ou ureotélico. Pronto. E você vai sair sabendo, vai ensinar seus colegas, e na próxima aula você vai trazer isso. Jéssica Maltei já está anotado aqui, que beleza. É assim que a gente dilui conhecimento, difunde conhecimento. Mais pergunta? Beleza, Jéssica. Legal sua pergunta. Misa, bom dia. É a Bom Mérida. dia. Que é a mulher de verdade. Prof, eu estou com duas dúvidas. Uma dessa aula e uma de uma aula anterior que o senhor deu, que eu não... É uma dúvida besta, na verdade. Tá, não, nenhuma dúvida é besta. Você vai fazer o seguinte. Primeiro dessa aula, depois da aula passada. Vá, Pronto. Primeiro dessa aula. Com relação a essa aula que você fala sobre rotina, né? Além da rotina que o peão tem que ter na propriedade e tudo mais, existe algum tipo de rotina com relação ao manejo que o médico veterinário ele possa conseguir pré-estabelecido por algum tipo de órgão? Para algum tipo de órgão que você fala, De algum órgão tipo governamental? Não, por exemplo, se a Embrapa, por exemplo, fornece algum tipo de rotina com relação ao manejo que o veterinário pode guiar. Sim, Amélia. Sim, Amélia. A Embrapa, não só a Embrapa, as universidades também, a Universidade Federal, as federais, as estaduais, né? As boas universidades, elas têm grupos científicos que trabalham com pesquisa e que têm lá manuais, folhetos e manuais com rotinas, né? Por exemplo, rotinas de manejo reprodutivo, rotinas de manejo sanitário, rotinas de manejo nutricional para manejo a pasto nas diversas regiões do Brasil.
para confinamento, semi-confinamento, suplementação a pasto, mineralização, controle de planilha de custo, de receita. Tem esses órgãos todos de pesquisa, e essas universidades, as diversas, elas têm sim as folhetos e as cartilhas, assim como os artigos e trabalhos científicos que lhe orientam a implantação dessa rotina, até com técnicas, né, para a formação de tratadores. Para como? Porque existe um erro, Amélia, muito grande. A gente coloca a culpa no tratador. Pensa que você contratou um tratador de 10 anos, desculpe. Pensa que você contratou um tratador de sei lá, 40 anos. Cara novo, 40 anos, é um adulto, né? Já maduro. E esse cara, ele muito mal fez um segundo grau. Primário, vamos botar aqui o primário, 4 anos, mais 4 anos de ginásio, 8 anos. Sei, 10 anos de escola. Se nesses 10 anos de sala de aula ele teve aula mesmo, 5 anos ele teve muito. E ele chega lá para gerenciar uma fazenda, né? Faz um cursinho ali, outro aqui, não, eu tenho um curso disso. Mas a vida toda dele, dos 40 anos, de formação mesmo, de cultura, de aprendizado, ele não teve nem 15. E você quer que esse cara, sem cultura, sem aprendizado, você fala qual é a rotina que tem que fazer e ele vai fazer, ele já está conscientizado? É lógico que não. Então, passa por uma formação e a obrigação do criador ou do médico veterinário, que seja responsável, de implantar, de explicar, de conscientizar, de formar esse tratador para que ele aplique aquela rotina, seja em colheita de dados, seja de manejo, seja do que for. Então, a responsabilidade é nossa, totalmente nossa, ou do proprietário, né? Por isso que você faz o que o proprietário quer que faça. Agora você tem que chamar a atenção dele. Olha, se não fizer isso, vai acontecer isso e isso. Entendeu? Entendi. Próxima dúvida. Pronto. Com relação à sua aula de morfologia do reprodutor leiteiro, na parte que você fala do reprodutor, das avaliações que a gente pode fazer, e você fala das pernas e pés, você tem uma parte que você fala da qualidade óssea desse bovino, né? Isso. E aí, eu fiquei em dúvida, na verdade, como é que a gente vai medir essa qualidade visualmente, né? A qualidade óssea. Se faz algum tipo de exame, porque você fala também que existem ossos finos, que eles são fortes, e ossos finos que são fracos, e vice-versa, né? Ossos grossos que são finos e que são fortes. Como é que a gente vai saber da qualidade óssea desse reprodutor? Excelente, Amelinha, excelente. Muito bom. Sim, nós vamos fazer uma inspeção e uma palpação, certo? Se necessário, uma palpação. Mas a inspeção é visual. Ora, se eu pego aquele reprodutor, boto ele ali no piquete e boto ele para andar, depois deixo ele parado, né? Eu já vou ver se a ossatura dos braços e da perna tem algum desvio. Isso é visual, né? Húmero, rádio, cúbito, escápula, e todos os ossos dos membros, né? Eu já estou olhando ali se existe algum desvio, eu estou inspecionando, eu estou vendo. Tá, quando ele anda, se o animal flexiona o boleto demais, se esse boleto bate no chão, é porque os ligamentos não estão aguentando ou excesso de peso, ou esse animal realmente tem problemas de ligamento. A dificuldade da dinâmica ao andar também vai me dizer se esse animal tem uma boa estrutura óssea e de ligamentos ou não. Porque quem faz a alavanca do movimento
para os ossos é o ligamento, que é acionado pela musculatura. Então, o osso ele serve de alavanca para isso. E quem transmite esse movimento para os ossos é a parte neuromuscular que vai dos ossos para os tendões, né? Beleza. E a contração e distensão do músculo é que faz com que esses ossos vão para frente, para trás, para um lado e para o outro. Tá certo? Então, eu vou vendo se há um desvio de membro, né? E ele parado, se ele para correto, né? E se ele não tem nenhum problema de ligamentos de boleto, tanto anterior como posterior, né? E todos os ligamentos. E se está tudo retinho, né? Você viu naquela foto do início do slide aqui da nossa coisa, que os aprumos daquelas vacas, né? Daquela vaca do início do slide, daquele tourinho, eles são retos, certinhos, tudo direitinho. Né? Lógico que chegando lá na região do boleto, tem que ter uma certa flexão discreta, né? Da quartela. A quartela tem que estar um pouquinho flexionada. Joia. E aí eu tenho alguma dúvida? Se eu tiver alguma dúvida na inspeção, boto ele no tronco ou no brete, né? São duas coisas diferentes. O brete é melhor porque eu vou imobilizar melhor esse animal e vou palpar, né? Lógico que se esse animal tem uma ossatura mais fina, eu estou ali reparando que ele tem uma ossatura mais fina. É visto, se você pegar uma foto, e aí eu indico que você baixe no Google uma foto de um caracu, né, do bovino caracu, e de um bovino Hereford. Tá? Baixe as duas fotos e repare ali na canela e subindo pelo braço, subindo pela coxa. Repare nas partes baixas e vai subindo. Você vai ver que a ossatura do Hereford é mais fina do que a ossatura do caracu. Então, o percentual de ossatura, e você vai começar a reparar que o caracu tem uma ossatura pesada, mesmo na foto, não tem como não reparar isso, né? É uma ossatura grossa, pesada, forte até, mas é grossa, né? E aí, pela segurança em que esse animal anda, o caracu ou o Hereford, você vai ver que ele tem uma ossatura boa, né? E qualquer dúvida, você vai na palpação e aí tira essa dúvida. Um exame específico não tem necessidade de ser feito, né? O exame, por exemplo, de coleta de amostra, de pulsão de óssea, isso aí não tem necessidade, né? Se o animal tem conforto em andar e facilidade, e se você quiser fazer um teste melhor ainda, com um touro, por exemplo, você bota uma vaca no cio e vê o comportamento dele na hora que ele subir na vaca. Esse touro que não sente dor, ele vai subir tranquilo, cobrir a vaca e pronto, saiu. O que sente dor, se foi um dos membros, ele vai, na hora, claudicar, ele vai vacilar em fazer o movimento com aquele membro. Tá bom. Entendi, Mijato. Obrigada, viu? Nada, Amélia. Dúvidas? Ok. Sem mais, gente, eu vou passar para a líder nosso calendário, né? Estudem todas as referências bibliográficas que estão nos nossos slides e que eu falo aqui, são para vocês consultarem, né? Tragam as dúvidas direitinho. E eu vou falar, o nosso calendário é ainda de hoje para amanhã, para a gente programar já está programada para programar as datas de prova e de tudo mais. Viu? Um abraço a todos aí.